Beleza. Agora a gente vai ver a ferramenta tabela de dados. Nessa ferramenta tabela de dados, ela serve para fazer diferentes simulações de vários cenários. Então, por exemplo, aqui a gente tem a capacidade de produção de uma fábrica de suco. E aí nessa fábrica de suco, a gente tem 22 funcionários trabalhando em 3 turnos. Então tem 22 funcionários para o primeiro turno, 22 funcionários para o segundo turno e 22 funcionários para o terceiro turno. E aí cada funcionário consegue produzir 15 mil litros por turno. E o custo de um funcionário é 3.500. Aí eu criei aqui a fórmula do volume total. Se você reparar, é simplesmente a multiplicação do volume funcionário por quantidade de turno, quantidade de funcionários por turno. E a mesma coisa para o custo total. Custo de um funcionário vezes a quantidade de turnos vezes a quantidade de funcionários por turno. E aí o que eu quero saber é, por exemplo, se eu tivesse 20 funcionários trabalhando em 2 turnos, quanto que eu teria de volume e quanto que eu teria de custo? Ah, mas se eu tivesse agora 20 funcionários trabalhando 3 turnos ao invés de 2, quanto que eu teria de volume e quanto que eu teria de custo? Essas diferentes simulações é o que eu quero, na verdade, conseguir analisar aqui. E aí, sempre que você quer analisar diferentes simulações com 2 variáveis, repara, tem 2 variáveis aqui que eu estou simulando valores, pode ser até uma variável só, que eu estou pegando em diferentes valores, eu estou querendo ver o impacto dela, por exemplo, no volume. Eu vou construir uma tabela aqui do lado, em que eu vou querer analisar isso. Então, selecionei essas células daqui, e aí vou pintar essas células. Vou colocar aqui, borda em tudo. E aí, o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, na primeira coluna, você vai colocar alguns valores que você está querendo analisar. Então, por exemplo, estou querendo analisar a quantidade de funcionários. Então, na coluna eu vou botar, eu quero ver se eu tenho 20, se eu tiver 21, se eu tiver 22, 23, 24 e 25 funcionários. Quanto que isso aqui, todos esses cenários aqui eu estou querendo analisar para o meu volume. Então, essa aqui é minha tabela do volume. Mesma coisa agora para o turno. Então, eu quero analisar se eu tiver um turno só, se eu tiver 2 turnos ou se eu tiver 3 turnos. E aí essa minha tabela aqui vai ser a construção do volume. Repara que você tem que ter algumas condições. A primeira é, nessa primeira coluna que você está fazendo, a primeira célula tem que estar vazia. Mesma coisa na primeira linha, a primeira célula tem que estar vazia. Isso porque nessa primeira célula você vai colocar a fórmula que calcula o volume. Então você coloca na primeira coluna uma das variáveis, no meu caso aqui eu coloquei funcionários, 20, 21, 22, 23, 24, 25, e na primeira linha você coloca outra variável. Ah, João, se eu quisesse analisar só, por exemplo, o impacto da quantidade de funcionários, era simples, você criava só uma coluna, podia excluir essas 2 colunas aqui, criava só uma coluna para você calcular isso. Como eu quero analisar o impacto de cada um deles, repara, se eu tiver 22 funcionários por 2 turnos, nessa célula aqui vai aparecer o volume que eu tenho quando eu tenho 22 funcionários e 2 turnos. Essa é a lógica. E aí aqui você vai construir a fórmula que vai dar sentido para isso tudo. Que fórmula é essa? Aqui você vai construir a fórmula com os valores atuais que você tem, então com a quantidade de funcionários atual e com a quantidade de turnos atual. Se você não tiver isso, você vai colocar um valor qualquer aqui numa célula fora da tabela para você criar essa fórmula. Então eu vou chegar aqui e fazer a fórmula. Qual é a fórmula que calcula o meu volume? 20 funcionários vezes 3 turnos vezes o volume que um funcionário consegue produzir. E ele me deu aqui, 900 mil. Se você reparar, ele está me dando o mesmo valor que ele está dando nessa outra célula aqui, porque no caso é a mesma fórmula que eu estou fazendo. C4 vezes C5 vezes C6. C4 vezes C5 vezes C6. Mesma coisa. E aí agora, para aplicar essa ferramenta, o que você faz? Você poderia simplesmente criar uma fórmula aqui, trancar, que você tem que trancar, arrastar para baixo, arrastar para o lado. Só que é muito mais fácil você usar a ferramenta tabela de dados. Você seleciona a tabela inteira, isso aqui é importante. Você precisa primeiro selecionar a tabela inteira, vindo desde a fórmula até a última célula da tabela. Vem na guia dados e bota aqui, tabela de dados. E aí aqui, repara que você vai colocar, célula de entrada da linha. Quem está variando nas linhas? Nas linhas está variando a minha quantidade de funcionários. Então, a minha célula de entrada da linha é a célula de funcionários. Repara que essa célula que eu estou selecionando, a célula C4, tem que ser a mesma célula de funcionários que você colocou nessa fórmula. Como assim? Repara, eu selecionei para variar a quantidade de funcionários, que são as informações que tem na minha linha, essa célula aqui, C4. Se você vier nessa fórmula aqui que a gente criou, 900 mil, qual é a célula daqui que me diz a quantidade de funcionários? A célula C4. Então tem que ser a mesma célula que vai para essa fórmula e para a ferramenta da tabela de dados. Então, novamente, seleciona todo mundo. Então, seleciona todo mundo aqui. Vem teste de hipótese, tabela de dados. Agora lá eu seleciono C4. Mesma coisa aqui, quem é que está variando nas colunas? Na coluna eu estou variando os turnos. Mas para essa fórmula daqui, eu coloquei os turnos selecionando alguém aqui nessa tabela ou selecionando esse número 3 aqui fora? Esse número 3 aqui fora. Então, eu vou selecionar ele, posso dar OK. E aí, repara, quando você der OK, ele já preenche a sua tabela toda.
Vou só formatar esses valores aqui para a gente conseguir visualizar. E aí repara, ele já preencheu a tabela inteira. Então se eu tiver 23 funcionários trabalhando em 2 turnos, eu vou produzir 690 mil no volume. Repara aqui, ó, vou mudar aqui, ó, por exemplo, se eu mudar aqui, ó, 23 funcionários trabalhando 2 turnos. Olha o que aparece aqui no volume, 690 mil, que é o mesmo valor que estava aqui. Então é uma simulação para todos esses valores que estão aqui. Repara que você não consegue excluir um de cada vez. Por quê? Porque eles fazem parte de uma tabela de dados. Você só consegue excluir a tabela inteira de uma vez. Vou fazer a mesma coisa agora para o custo total, para a gente treinar. Então vou botar aqui embaixo, ó, custo total. E aí vou fazer a mesma variação. Vou fazer, ó, 1, 2 e 3 nessa minha primeira linha. E na minha primeira coluna, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Vou colocar a borda aqui só para facilitar para a gente. Então o que eu vou fazer? Vou pegar esses valores daqui e com um pincel de formatação jogar para cá. E aí aqui na célula do custo total vou criar a nossa fórmula do custo total. Então vai ser igual ao quê? Lembrando, a gente faz essa fórmula com os valores atuais, que são esses valores que estão aqui fora da nossa tabela de dados. Então é a quantidade de funcionários vezes quantidade de turnos vezes o custo de um funcionário, que vai dar aquele 161 mil que está aqui. Vou formatar ele com formato contábil, que nem está aquele outro ali. Então formato contábil aqui. E mesma coisa todos esses valores aqui. Vou colocar eles com formato contábil também. Contábil, formato de moeda, no nosso caso aqui não vai fazer muita diferença. E aí novamente, seleciono todo mundo aqui e vou lá na ferramenta da tabela de dados. Então guia dados, teste de hipótese, tabela de dados. Então quem são as minhas linhas? Repara, as minhas linhas são os funcionários. Vou selecionar um valor que está aqui ou um valor que está lá, o meu valor inicial, valor fora da tabela. Valor fora da tabela, por quê? Porque foi essa célula aqui da quantidade de funcionários que eu coloquei dentro da fórmula do custo total. Então, para a quantidade de funcionários, eu tenho que selecionar essa célula daqui. Mesma coisa para a entrada da coluna. Colunas são os meus turnos. Então, eu tenho que selecionar a célula do turno que está dentro dessa fórmula aqui. Dentro dessa fórmula, a célula que me diz a quantidade de turnos é essa daqui. Posso dar Enter, dou OK. E aí ele preenche aquilo para todo mundo. Ficou os hashtags só pelo tamanho da coluna. Se eu aumentar agora, ele corrige. E aí, repara. Se eu tiver, ó, 2 turnos e 23 funcionários, eu vou ter 161 mil. Se eu mudar agora para um turno, você pode fazer esse teste aqui de volta só para ver se ele funciona. Um turno vai dar 80.500. Um turno, 23 funcionários, 80.500. Beleza? Então essa é a ferramenta de tabela de dados. Ela serve para você simular diferentes situações com base em 2 variáveis.